antigo vilanovense, rapaz, olha, vou falar um negócio pra vocês. Essa análise de hoje, ela é um pouquinho diferente. Primeiro porque vocês estão vendo, eu não tô no meu ambiente natural, eu estou fora de casa. Hoje, excepcionalmente, eu estou no aniversário da minha sobrinha, que é vilanovense, e eu contava com o Vila pra dar um dos presentes pra ela. Claro que eu dei o meu e esperava que o Vila desse o dele, só que acabou escapando ali por pouco, vamos dizer. Só que vamos ser sinceros, não foi apenas o gol contra realizado ali, que ocasionou o empate, que causou o resultado. Tem mais coisa envolvida, tem muita coisa que a gente vai falar dessa partida. Eu assisti mesmo não estando em casa, acompanhei e trago pra vocês a análise como sempre. E é óbvio que eu vou falar também do lado do Remo, que se esperava bem mais do que apresentou no jogo de hoje, principalmente no que diz respeito à atitude por estar jogando fora de casa. Mas eu vou explicar tudo isso pra vocês, vou falar também do lance do gol ali no finalzinho. É claro que vou tentar passar cada detalhe que eu pude acompanhar e que eu pude visualizar sem estar no meu ambiente regular. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que jogam contra o próprio patrimônio. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, escalações aparecendo aí pra vocês na tela. E o Remo, que é uma das equipes que fica ali flutuando na beira do G4, geralmente em quinto, sexto, brigando, esperando, torcendo para ter uma oportunidade em resultados adversos, tanto vitória própria quanto derrota dos outros times, de entrar nesse G4. Tá brigando há muito tempo. Teve um percalço que foi a perda do seu técnico Daniel Paulista e aí a chegada do Antônio Oliveira, que pra mim é um técnico que, pra ser sincero, não convence tanto, mas vem conseguindo até uns bons resultados aí nas últimas rodadas. E dessa forma o Vila vem pra Goiânia jogar num clima seco, um clima muito quente, e vem trazendo uma equipe bastante diferente, vamos colocar assim. A escalação não foi exatamente muito diferente, como a gente está acostumado, mas a postura era diferente. Na frente, os jogadores que a gente via era o João Pedro como atacante e principalmente o Pedro Rocha, que é o artilheiro do time, se não me engano até da Série B, e para mim um dos melhores jogadores da competição. Além do lateral Sávio, que eu gosto de destacar também, porque é um excelente lateral e vem fazendo uma grande Série B também. Do lado do Vila, o Vila, mais um jogo em casa, segundo jogo seguido, e no anterior ele empatou com o Atlético. E com todo respeito ao Atlético, o Vila não podia empatar em casa dessa forma. Era um jogo decisivo para que o Vila pontuasse e voltasse a beirar o G4. Já que não deu, o jeito era enfrentar uma equipe mais forte, no caso, o próprio Remo. E aí veio a campo num 3-5-2, trazendo o meio de campo com o João Vieira, com o Igor Henrique, com o Dodô, abrindo os laterais Igor e Elias, na frente o Poveda voltando como titular e o Guilherme Parede como segundo ofensivo. E olha só, preciso também destacar, normalmente eu falo a escalação inteira, mas eu não estou vendo aqui, né, para poder passar nome a nome. E não dá para esquecer do Everton e do Pedro Romano. Dupla de zaga que também era complementada pelo Thiago Pagnussá, mas que hoje foram fundamentais. Eu vou falar um pouco agora durante a análise, vocês vão entender. Porque o Vila começa o jogo e durante todo o seu primeiro tempo, o Vila tem uma postura que é o que eu espero do Vila em todos os jogos. Assim como o torcedor do Vila, obviamente, espera. Uma intensidade que é pregada pelo Paulo Turra não é de hoje. E aí o Vila mostrou essa intensidade no primeiro tempo. Mesmo que não tenha tido grandes chances claras de gol, mas o Vila movimentou-se com a tal intensidade. Era um time que ia pra frente com posse de bola, com marcação na saída de bola, se aproveitando inclusive de erros no começo do jogo. O Remo com dificuldades na saída de bola, Marcelo Rangel perdendo algumas saídas ali, assim como os zagueiros também tendo dificuldades na saída de bola. E o Vila teve alguns momentos onde tinha superioridade numérica no campo ofensivo, mas aquela finalização, o último chute, o último momento ali, estava faltando. O Vila não conseguia chutar no gol.
fazer a finalização em direção ao gol. Quando tinha a oportunidade de fazê-la, e foram algumas oportunidades que o Vila teve no primeiro tempo, os chutes foram para fora. Chutes principalmente de fora da área. Teve uma chance que seria até impedimento, mas se não me engano foi o Igor que chutou para fora ali, do lado esquerdo. Teve também, obviamente, o gol logo no comecinho que foi claramente inválido por conta do impedimento do Dodô, que estava muito à frente, né, obviamente. Ninguém nem se preocupa em contestar esses lances. Mas o fato é que o Remo no primeiro tempo só teve uma única isolada chegada na frente com o João Pedro numa bola que pegou na cabeça do zagueiro do Vila. E, né, me lembrou muito até o Messias no jogo do Goiás, lá onde ele perdeu pro Avaí, que a bola pega na panturrilha, né, uma bola desesperada, assim, de repente. Mas no caso do Vila, pelo menos, não houve o gol adversário. O João Pedro finalizou para boa defesa do goleiro House, que voltou, né, pro time titular, substituindo o Kozlinski. O Pedro Rocha, muitíssimo bem marcado pelo Pedro Romano. Olha, uma partida do Pedro Romano, que eu falei que ia comentar isso com vocês. O Pedro Romano foi um dos melhores jogadores do Vila. Ele entrou para compor a linha de defesa do lado direito e ele foi muito bem na marcação do principal jogador do Remo, que é o Pedro Rocha. O Sávio ainda teve algumas participações interessantes, mas a saída do Remo estava muito limitada à zaga, que às vezes tinha umas saídas perdidas ali. O meio de campo um pouco espaçado, com dificuldades de fazer a marcação e também de fazer a saída em velocidade. O Remo usando muito as pontas para isso. E a marcação em cima do Pedro Rocha dificultando as jogadas do Remo. O fato é, o Vila dominou o primeiro tempo e o 0 a 0 foi até certa forma justo pelo fato do Vila não ter conseguido finalizar. Mas eu entendia que o Vila poderia ter saído vencendo no primeiro tempo, pelo volume de jogo. Era um time com mais posse de bola, um time com mais domínio, tocava melhor, trabalhava bem a bola, e ali perto da área, na hora do último passe ou da finalização, é que a dificuldade aparecia. O segundo tempo veio, e aí, pra mim, começaram a haver alguns erros de ambas as partes, tá? Não só do Remo, com seu técnico que fez mudanças que me pegaram um pouco de surpresa. Algumas delas, eu não vou me lembrar os nomes, me perdoa, eu não tô com uma lista, não fiz aqui uma lista pra vocês, porque como eu falei, não estou em casa. Mas algumas mudanças no decorrer da partida me surpreenderam. Eu achei que o time ficou mais vulnerável, principalmente porque ele ficou sem lateral direito, o que facilitou muitas vezes o Vila ter saídas por ali, e não só na lateral direita e não só no segundo tempo. Durante todo o jogo o Vila tinha muito, mas muito espaço na entrada da área pelas pontas. Era assim, foi uma marcação curiosa. Além disso, o Remo, que é um time que não costuma fazer muitas faltas, fez bastante faltas perigosas para si mesmo, próximas da área, algumas faltas necessárias no ataque. Tava um time meio faltoso para o futebol que apresenta nessa Série B, que não costuma ser faltoso. E aí no segundo tempo, as equipes tiveram uma certa baixa de ritmo. O Remo aproveitou também para ter algumas chegadas melhores, não teve grandes finalizações, se não me engano foram apenas 2 o jogo inteiro, não é? Mas teve a oportunidade de chegar mais próximo da área. E em uma das oportunidades, em um cruzamento feito pelo Pedro Rocha, o Júnior Todinho, que tinha acabado de entrar, e pra mim até entrou de uma forma meio... Eu não faria essa mudança, pra ser sincero. Não seria o Todinho o jogador que eu colocaria em campo, tá? Eu colocaria o Pajé pela situação do jogo. Mas disseram que ele tem problemas que são disciplinares pelos quais ele tá passando, e por isso ele não tem jogado. Olha, não importa. Como diz lá o Homem-Aranha, você quer paz, vai à igreja. Porque o momento, cara, é pra colocar quem precisa jogar. E pra mim esse jogo era pro Pajé, tá? E ele não foi a campo, foi o Todinho. E o resultado é que no cruzamento, Todinho tentou tirar, a bola acabou indo pro rumo do gol. Gol contra, empate do Remo. E era um castigo pro Vila, porque o volume de jogo do Vila, mesmo sem ter muitas chances criadas, era suficiente pra merecer a vitória. E aí você pode falar, você não tá falando do gol, teve o gol do Vila. Sim, de fato tivemos o gol do Vila, numa bola que foi lançada à área, e aí no bate-rebate a bola chega ao Poveda, centroavante nato, que conseguiu esconder a bola e finalizar para o gol, fazendo o gol do Vila. E aí, por que eu deixei para falar por último? Porque eu preciso fazer uma crítica muito séria agora, por conta do que a gente teve depois do jogo e o resultado.
foi muito, mas muito cobrado mesmo do Paulo Turra a falta da utilização do Poveda como titular. E nesse jogo, pra mim, ficou provado: o Vila não pode iniciar o jogo sem um centroavante como Poveda. A não ser que ele esteja lesionado, suspenso, não faz sentido começar com o Bruno Mendes, com o André Luiz, com o diacho que for. O Poveda é muito superior. A parede que ele faz, o domínio perto da área, o controle com tranquilidade, os passes, o volume ali perto da área, chamando a marcação, não dá pro Vila jogar sem o Poveda. Não tem substituto para ele à altura. O Bruno Mendes não é, o André Luiz muito menos. Outra coisa, a falta da utilização de jogadores como, por exemplo, o Pajé, está prejudicando o próprio Vila. Não interessa as questões disciplinares. Quer punir disciplinarmente o time ou um jogador? Vai no salário do cara. Vai lá e dá uma multa para ele. Sabe? Não é suspender o cara quando o time está precisando. E o time estava precisando de um jogador insinuante com drible e velocidade como o Pajé é. E aí deixou de utilizá-lo por conta disso, e pra mim isso foi um grande erro no jogo. Porque a partir do momento que o Remo faz esse gol contra, o Vila precisava da intensidade, que foi pregada pelo Paulo Turra. Precisava de um jogador com insinuação na parte ofensiva. E aí o Poveda acabou saindo também e, cara, o time não conseguiu ter a intensidade que precisava para fazer o segundo gol. E estava sofrendo do mesmo mal que sofreu com o Atlético. Só que dessa vez, para mim, o Vila jogou melhor do que foi naquela partida. Contra o Atlético, o Vila teve uma intensidade bem mais baixa do que, de fato, o que a gente viu nesse jogo. E aí merecia que o Vila corresse atrás desse placar. O Remo começou a ter uma postura mais defensiva, porque o ponto fora de casa, de certa forma, ainda é bom para o Remo. Mesmo que para as pretensões de acesso não seja ideal. Afinal, ele pode ver times afastarem-se, né, na classificação com relação à pontuação. Criciúma acabou jogando e tropeçou, tudo bem, mas ainda tem Chape para jogar, ainda tem times como o Novo Horizontino para jogar, entre outros, que podem causar problemas pro Remo por conta do único ponto conquistado. Mas é um ponto fora de casa, então era positivo pro Remo. Pro Vila é uma tragédia, são 2 pontos em 6 disputados dentro do Oba. É uma tragédia terrível. Principalmente se você pensa na pretensão de subir pra Série A. É quase como se estivesse dando o início de um adeus para essa chance. E, cara, vamos combinar, tá ficando muito complicado, a Série B tá acabando. E aí entram os problemas que eu falei. Não dá pra você jogar sem o Poveda, não dá pra você deixar um jogador como o Pajé só no banco. E, cara, não dá pra você viver de jogos recuados na defesa. Hoje o Vila foi diferente. O Vila não ficou recuado na defesa, jogando contra o Remo, que é uma equipe bem melhor do que o Atlético. O Vila foi propositivo, o Vila foi ofensivo, e isso foi muito bom. O problema foi o resultado não veio. O futebol do Vila foi bom no jogo de hoje. Teve até um segundo gol corretamente anulado no último lance, que poderia dar a vitória pro Vila, e o jogo foi bom. O Vila fez um bom jogo, mas o empate é péssimo. Sabe? E aí é engraçado porque contrapõe com outros times goianos. O Goiás, por exemplo, jogou fora de casa contra o Coritiba, líder da competição, e empatou, que é um excelente resultado, mas o futebol foi ruim. E isso são coisas que vão mudando a dinâmica da Série B. O Vila não pode negociar ponto. Não tem mais tempo para negociar ponto. Fez isso contra o Atlético, fez isso contra o Botafogo, que era um time muito mais fraco tecnicamente do que os dois que eu falei. Contra o Remo seria um empate até justo, interessante, se o jogo tivesse uma dinâmica diferente, com o Remo atacando, controlando a partida, o Vila jogando recuado. Não foi o caso. O Vila foi propositivo, o Vila buscou o jogo, tentou sair com a vitória, mas aí teve o castigo do gol contra, que acabou ocasionando um péssimo empate, que mantém ele ali meio que no meio da tabela. O Remo também não chega ao G4. Ele poderia, né, encostar ali no quarto colocado, empatando em pontos, caso vencesse. Não conseguiu. Ou seja, o empate na real não foi bom pra ninguém. Pro Remo um pouco melhor, porque joga fora de casa. Mas se você pegar no âmbito geral, ficou ruim pra todo mundo. Principalmente, claro, para a torcida do Vila, que foi lá apoiar o time no Oba. Já a torcida do Remo fez uma bela festa e comemorou o empate. Afinal, como eu falei, é um ponto fora de casa e todo pontinho conta. Mas e aí? O que você achou desse empate? O que você achou do futebol do Vila?
que você achou desse momento que o Vila tá passando? Acredita ainda no acesso, mesmo com 2 empates em casa? O que você acha? Acredita que dá pra lutar pelo esse acesso ainda? O Vila ainda consegue ter forças? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Você, torcedor do Remo, o empate fora de casa é copo meio cheio, copo meio vazio? O que você me diz? Gostou da apresentação do Remo mesmo, não tendo tido grandes chances durante todo o jogo, não tendo volume? Gostou do fato do Remo ter conseguido se manter na defensiva em boa parte? O que você achou do time do Antônio Oliveira? Quero saber seu comentário também, coloca aí que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já deixe seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar se ele aparecer por você, porque se ele aparece é porque você é especial. Não aparece pra todo mundo. Você deixa o like, aparece o botão hypar, então se sinta aí privilegiado. E por isso eu peço que você clique no botão, que ajuda fortalecendo o trabalho e aumentando o engajamento do canal. E se você puder ajudar financeiramente e quiser os benefícios do grupo de membros do canal, assine, se torne membro do Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99, só R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp. Lá você encontra membros especializados em futebol e torcedores de tudo quanto é time. Tem notícias 24 horas, tabela de jogos e esportes para você acompanhar tudo certinho lá. Os jogos que vão passar naquele dia, o esporte seu preferido, tudo vai aparecer lá para você no grupo. Além de conteúdos exclusivos, antecipados e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.